Olá, o tema de hoje do Estúdio News é a crise diplomática na Venezuela. E para conversar com a gente, nós temos o Marco Nogueira, ele é sociólogo, e o Acácio Miranda, especialista em direito internacional. Sejam muito bem-vindos. Bom, as eleições presidenciais na Venezuela aconteceram no dia 28 de julho. Já no dia seguinte, Nicolás Maduro se autodeclarou vencedor por um novo mandato de 6 anos, o terceiro dele. Isso aconteceu menos de 24 horas depois do pleito, em uma eleição considerada fraudulenta pela oposição e também por grande parte da comunidade internacional. Nos últimos dias, diversas manifestações vêm tomando ruas de muitas cidades da Venezuela e também do exterior. Aí, diante desse cenário, Maduro está pressionando o parlamento para a aprovação a jato de uma lei que pretende punir quem promover protestos, chamado por ele de Projeto de Lei Antifascismo. Acácio, eu começo com você te perguntando qual a chance disso dar certo e quais devem ser as cenas dos próximos capítulos se a gente levar em consideração aí que a maioria do Congresso é chavista. Renata, é um prazer estar com você, com o professor Marco e com todos que nos acompanham. Há uma probabilidade grande que isso seja aprovado no Congresso da Venezuela, você bem disse. Nas últimas 2 décadas, pelo menos, há um aparelhamento de todas as instituições venezuelanas. Então, é óbvio que o Maduro não tem internamente, pelo menos institucionalmente, qualquer forma de oposição. Então, em sendo aprovada essa legislação, a tendência é que, infelizmente, a crise na Venezuela, a crise política, a crise humanitária, acabe se agravando. Agora eu vou conversar com o Marco e quero voltar, Marco, um pouquinho para a gente falar da campanha de Nicolás Maduro, que foi marcada aí por polêmicas. Ele foi acusado de impedir 2 candidatas da oposição de concorrerem e já dava sinais de que não aceitaria o resultado do pleito, não é mesmo? É isso mesmo, Renata. Muito boa tarde a você, a Cássio. E a questão das eleições na Venezuela são um capítulo à parte na história da decadência política de uma ditadura. Quer dizer, as ditaduras não costumam ceder poder com facilidade. Elas demoram um certo tempo para se desmanchar, vamos dizer assim. E no caso particular da Venezuela, as eleições foram marcadas pela autocracia do presidente Nicolás Maduro. Quer dizer, que não só controla todas as instituições políticas do país, como também controla os meios de comunicação e tem uma força suficiente para manipular o processo eleitoral. Então, as eleições foram qualquer coisa, menos eleições democráticas. Não foram marcadas pela limpeza, nem pela justiça, digamos assim, na contagem dos votos. Agora, a gente também precisa considerar que a ditadura venezuelana hoje, com a sua particular forma de autocracia, está vivendo um momento agudo de desorganização, porque ela está ficando num quadro de muito isolamento social e de muito isolamento internacional. E isso seguramente começa a pesar no sistema de reprodução da ditadura. Ela passa a ter mais dificuldades para se sustentar e para dar conta de todos os desafios que são postos pelas oposições, que agora se organizaram de uma melhor maneira, e pelas manifestações populares, que estão ocupando várias ruas e praças das principais cidades venezuelanas. Então, é interessante a gente acompanhar esse quadro como um processo. Acácio, segundo a oposição, o seu candidato principal, Edmundo Gonzalez, venceu as eleições aí com 67% dos votos, quase 70%. O Conselho Nacional Eleitoral indicou a vitória de Maduro e disse que não divulgou os resultados detalhados, alegando que o sistema tinha sido hackeado. E até quando a Venezuela, então, vai aguentar essa pressão, tanto externa quanto interna, já que, como foi dito aqui, diversas manifestações estão acontecendo, inclusive com mortes e prisões de mulheres, indígenas e até de pessoas menores de idade? Sim. A situação da Venezuela é caótica e não é de hoje. E eu acho que essa eleição, essas eleições e tudo que gira em torno desse processo como um todo são
entre aspas, consagração dessa problemática. É natural e é óbvio nós olharmos para o processo da Venezuela, para o processo eleitoral venezuelano, como um processo fraudulento. Agora, essa expectativa que se tem em relação aos boletins de urna, às atas eleitorais, é uma narrativa que todos os países criaram para que eles não precisem, nesse momento, interferir diretamente na Venezuela. Porque quando a gente olha para a Venezuela, para a situação da Venezuela, a gente tem que olhar para o contexto geopolítico do mundo como um todo. O único país que talvez tenha condições de interferir diretamente na Venezuela são os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos enfrentam problemas internos, enfrentam uma eleição. Nós não sabemos, é difícil nós cravarmos qual será o resultado dessas eleições. O presidente Joe Biden, ele tem uma fraqueza não só física, mas uma fraqueza política interna. Então, isso também impede que ele tome qualquer posicionamento mais contundente. E quando nós olhamos para o contexto mundial, a Venezuela hoje ela é um pouco alicerçada por o que nós chamamos de proxy war, ou guerra por procuração. Indiretamente, Rússia e China ainda dão certa sustentação ao Nicolás Maduro, repito, mesmo que de forma indireta. Então, hoje há um xadrez internacional, e xadrez este que tem na Venezuela uma das suas peças. Então, eu acho até com uma certa convicção, que nos próximos meses nós não teremos uma solução do caso venezuelano. E essa questão do resultado, das atas, das urnas, é só uma desculpa para que ninguém coloque a mão na ferida agora. Bom, e o Brasil não tomou ainda uma posição diante dos fatos. O presidente Lula até agora pede a divulgação das atas eleitorais, o que não aconteceu. Ele chegou a propor que novas eleições fossem realizadas no país. Mas aí logo a líder da oposição, Maria Corina Machado, reagiu chamando a proposta de falta de respeito com os venezuelanos. Eu queria começar com o Marco perguntando qual é a avaliação de vocês disso tudo e por quê? Porque a oposição disse que teve acesso a 80% das atas e que claramente Edmundo Gonzalez foi o vencedor. Marco? Olha, Renata, eu até certo ponto concordo bastante com o que o Acácio disse há pouco, né? Quer dizer, a questão da apresentação, da exibição das urnas, das cédulas, dos mapas eleitorais, é uma questão aparentemente secundária, porque se Maduro quiser usar todos os artifícios do seu regime, ele também consegue forjar atas que vão demonstrar a sua superioridade eleitoral. Então, eu acho que essa batalha é uma batalha que tende a cair numa espécie de buraco negro. Ela não será muito resolvida. Agora, isso não significa que os governos dos diferentes países não possam tomar posições claras em relação ao regime venezuelano. E isso falta no governo brasileiro, em parte pela dificuldade diplomática do Brasil se posicionar e, em parte, pela pressão que o PT faz sobre o governo Lula. E o governo Lula está hoje, até certo ponto, aprisionado entre essas variáveis, entre essas questões. E é, além do mais, sobrecarregado pelas alianças históricas, pelos apoios históricos que, ao longo do tempo, ele deu ao regime chavista. Então, o Lula, quando ele fala no final de semana que o regime de Maduro não é uma ditadura, mas é um regime desagradável, ele está varrendo a sujeira para baixo do tapete. Porque um regime desagradável, a rigor, não existe em nenhum dicionário de análise política. Em nenhuma teoria existe uma situação de desagradabilidade num regime político estruturado e que se mantém no poder há muito tempo. Então, a diplomacia brasileira está, nesse momento, pisando em ovos, porque ela não pode desagradar totalmente o PT, não tem como forçar o presidente Lula a abandonar as suas alianças históricas com o regime venezuelano, com o chavismo, assim como com a Nicarágua, e com isso ela fica na expectativa de que algum fato novo apareça para ela forçar
um posicionamento mais claro. Isso tem a ver, evidentemente, com os interesses do Brasil na região e com a potência que o Brasil tem, que é reduzida, em escala global. O Brasil não é uma grande potência em condições de pautar a agenda internacional e levar os países a se posicionarem de um modo ou de outro. Então, ele fica, como a gente costuma dizer de forma irônica, empurrando a crise venezuelana com a barriga, sem se posicionar claramente. O que é um problema grave, porque a gente perde tempo como país, seja para fora, seja para dentro. Porque, ao fazer isso, o governo Lula está cedendo a um tipo de pressão de esquerda completamente anacrônico, fora do mundo real em que nós vivemos hoje, onde esquerdas apoiadoras de ditaduras são elementos particularmente arqueológicos, não existem mais. Mas, ao fazer essa manifestação de silêncio ou de mal-estar dentro do país, o que o governo Lula faz é reforçar as posições mais anacrônicas da esquerda e também, evidentemente, da direita. Acácio, como o Marco falou, o Brasil aí não é uma grande potência que pode interferir em assuntos como esse, mas nós somos vistos aqui, pelo menos na região, na América Latina, como uma liderança importante. Por isso, mesmo as atenções se voltam constantemente ao presidente Lula, que a gente vem sempre vendo uma cobrança ali para ele, vai se manifestar, não vai se manifestar, o PT fala uma coisa, o presidente vai por outro caminho. Quais são as consequências para as duas possibilidades, se a gente pensar o Brasil endossando a vitória de Maduro ou reconhecendo publicamente que houve fraude nessa eleição, que ela não foi legítima? Eu acho que o Lula não tomará nenhum desses dois posicionamentos, por algumas razões. Primeiro, o professor Marco bem disse, esse posicionamento, especialmente do PT, é um posicionamento anacrônico que não condiz com a realidade do mundo, com a realidade atual do mundo, especialmente preceitos de direitos humanos relacionados à liberdade e a outros aspectos sociais. Porém, há um ponto na sua pergunta que é essencial. O Brasil é um dos grandes atores da América Latina. Especialmente na América do Sul, nós somos a grande potência. E a Venezuela está na América do Sul. Eu disse lá atrás que os Estados Unidos precisam tomar um posicionamento, mas muito provavelmente não tomarão um posicionamento além do que já fizeram, que são sanções à Venezuela. Portanto, essa negociação, essa conciliação que eventualmente precisará ser feita com o Maduro, quem terá condições de sentar à mesa com o Maduro num papel de mais neutralidade é o Brasil. Por isso que eu digo, o Brasil não tomará, o presidente da República não tomará nenhum posicionamento contundente porque ele já olha lá para frente. Ele sabe que terá o papel de negociador com o Nicolás Maduro. Então, quando a gente olha para os próprios órgãos de relações internacionais brasileiros, quando a gente olha para o chanceler Mauro Vieira, quando a gente olha para o assessor de relações internacionais que está na Venezuela, os dois têm posicionamentos antagônicos, mas eu acho que é um antagonismo proposital. Vai você para cá, vai você para lá, eu fico aqui em cima do muro, porque quando precisar agir, eu tenho liberdade para ir para um lado ou ir para o outro e, principalmente, eu estarei neutro nessa disputa e ninguém poderá dizer que eu sou parcial. Porque, importante frisar isso, os Estados Unidos, eles estão sancionando a Venezuela, eles são os principais interessados na solução desse problema, mas eles não vão colocar a mão nessa cumbuca. Caberá ao Brasil fazê-lo. Posso Bom, discutir um pouquinho o Estúdio com... News... Oi, Marco, Não, claro. só para fazer uma ponderação. Eu acho que o Acácio está correto. Agora, existe um risco nesse retardo de posicionamento, que é o risco do Brasil ficar fora do desfecho da crise venezuelana, porque, de repente, pode acontecer alguma catástrofe no país que acabe por forçar, digamos assim, o exílio do Nicolás Maduro. E o Brasil, ao se manter distante, na espera de que, num segundo momento, ele possa intervir como um parceiro de uma negociação
que finalize o processo, é algo arriscado, que talvez paralise demais o processo diplomático, a política internacional do Brasil. Era só uma ponderação. Acácio, a esperança de uma eleição mais justa surgiu quando Maduro e a plataforma unitária, que é a principal oposição venezuelana, assinaram o Acordo de Barbados, que foi lá mediado pela Noruega e aconteceu em outubro do ano passado. Nele, o governo venezuelano se comprometeu a garantir as eleições deste ano e aceitar o resultado das urnas. Como consequência desse acordo, os Estados Unidos relaxaram as sanções econômicas contra os setores de gás, mineração e petróleo que são ali controlados pelo governo. Mas esse cenário mudou quando as primárias da oposição foram suspensas e declaradas ilegais pela Suprema Corte. E também foram emitidos mandados de prisão contra defensores dos direitos humanos e jornalistas, o que levou o governo Biden a reimpor sanções no início deste ano. Eu te pergunto qual o impacto econômico dessas sanções para um país que já enfrenta uma grande crise. Renata, o impacto é o mesmo que nós tínhamos e tivemos nos últimos anos. Porque o Acordo de Barbados foi feito, o Brasil é um dos fiadores deste acordo e quando ele foi feito, os Estados Unidos, de alguma forma, foram afrouxando as sanções que existiam. Mas esse afrouxamento não significa que os Estados Unidos derrubaram as sanções como um todo. E, óbvio, os venezuelanos não sentiram, a verdade é essa, eles não sentiram no dia a dia o afrouxamento dessas sanções, porque você bem disse, o forte da Venezuela é o petróleo e o gás. Mas com essas sanções, o aparato, a aparelhagem e tudo aquilo que os venezuelanos têm para extraírem esses recursos naturais estão bastante sucateados. Então, eles não têm condições de competirem com outras nações que tenham menos capacidade natural, mas tenham mais capacidade tecnológica. Então, a crise humanitária, a crise econômica permaneceu na Venezuela. Com o desenvolvimento de todos esses problemas nas eleições, os Estados Unidos afrouxaram aquele pouquinho que eles tinham soltado e, repito, isso não interferiu em nada no dia a dia da população venezuelana. Isso representou único e exclusivamente uma esperança de um novo tempo, uma esperança de um retorno de uma situação econômica bastante favorável que eles tiveram, principalmente nas décadas de 80 e 90, mas diante de todo o contexto, diante de toda a problemática que nós acompanhamos, pelo jeito, essa esperança não será reavivada tão proximamente. E, Marco, falando ainda sobre os Estados Unidos, as autoridades norte-americanas negaram a informação que dariam anistia a Maduro em troca do poder. Só que muita gente diz que eles ainda negociam nos bastidores. Como a Cássio falou, eles interferem, mas ao mesmo tempo eles opinam, colocam as sanções, mas não vão intervir diretamente. Qual é o interesse do país mais rico do mundo por petróleo neste momento em relação à Venezuela? Esse interesse dos Estados Unidos pode influenciar nessa relação? Olha, poder pode, Renata. Agora, tudo tem que ser muito bem contextualizado. Inclusive, o vai e vem das declarações se compõe muito bem com a lógica da atuação diplomática. A atuação diplomática é cheia de nuances e de armadilhas retóricas, né? É muito difícil a gente decifrar o jogo diplomático no momento em que a expectativa de ação aparece. Então, eu acho que os Estados Unidos têm uma condição limitada de intervenção, seja do modo que for. Uma intervenção à moda antiga, com o exército, por exemplo, está totalmente descartada, porque ela também não se compõe com o quadro internacional em que nós vivemos. Uma intervenção de natureza política esbarra nas tensões internas dos Estados Unidos, sobretudo no momento em que as eleições estão a pleno vapor, as campanhas eleitorais estão a pleno vapor entre a Câmara e o Donald Trump, né? Então, sobraria a pressão diplomática, porque a pressão econômica, eu concordo com a Cássio, ela surte muito pouco efeito num país que já está
naufragando economicamente há muito tempo, que depende do petróleo, continua a depender, mas que não pode viver exclusivamente em função dos lucros que o petróleo traz para a economia do país, das vantagens do petróleo, porque isso também é uma fonte que não é o único fornecedor, não é a Venezuela. Existem outras formas de se obter petróleo no mundo, que, além do mais, é um combustível destinado a desaparecer ao longo dos tempos, né? Mais algumas décadas não se falará mais em petróleo. Ele deixará de ser uma vantagem competitiva dos países. Então, eu acho que a possibilidade de uma intervenção diplomática mais forte dos Estados Unidos, ela está muito fortemente condicionada e, portanto, ela vai ter muita dificuldade para se transformar em ação efetiva. Eu acho que nós vamos ter que esperar um pouco mais para ter uma visão clara de quais serão as brechas que a crise venezuelana abrirá para que outras potências, incluindo o Brasil, que é regionalmente o país mais forte, possam interferir e ajudar a crise a ser superada. Acácio, a vitória de Maduro representa a manutenção do chavismo na Venezuela. O movimento político é associado ao ex-presidente Hugo Chávez, que governou o país de 1999 a 2013. Após a morte dele, o Maduro se tornou aí o sucessor dessa ideologia. De que forma os defensores do chavismo enxergam esse movimento? Eu gostaria que vocês contextualizassem para a gente como foi a chegada de Maduro ao poder. A gente precisa fazer uma separação. O Maduro é um herdeiro do chavismo, mas a forma de manutenção do Maduro no poder, ela é muito mais violenta do que a origem do chavismo propriamente. Hugo Chávez era um militar venezuelano, ele ascendeu ao poder numa confusão, verdade seja dita, ele o fez eleitoralmente, mas sempre foram eleições contestadas, sempre foram eleições discutidas, especialmente internacionalmente. E conforme ele se mantinha no poder, ele foi aparelhando as instituições na Venezuela. Inclusive, esse termo paramilitar surgiu aqui na América do Sul, foi fortemente difundido aqui na América do Sul, através do chavismo e da Venezuela. E é importante nós ressaltarmos também que o auge do chavismo se mistura ao auge econômico da Venezuela. Conforme foram aumentando as sanções dos Estados Unidos à Venezuela, o chavismo foi perdendo a sua força, que era o petróleo, que era a economia, e foi caindo num descenso, num descrédito popular. Maduro, aliás, Chávez veio a óbito. Quem o sucedeu foi Maduro, que era uma das pessoas mais próximas a ele, mas o Maduro nunca teve o carisma e nem a idolatria que o Chávez tinha perante os venezuelanos. Então, para que ele se mantivesse e se mantém no poder até hoje, ele precisou fazer uso da força. Já há uma oposição consolidada, porque as pessoas vivem uma crise humanitária muito grande. A Venezuela é hoje o país onde há o maior êxodo de nacionais no mundo, então é o país onde uma maior quantidade de pessoas, de nacionais, saiu do seu território, e o Maduro, para se manter internamente, fez uso da força, e nós temos um exemplo bastante significativo neste caso. Por isso até que essa mistura de crise econômica, crise humanitária, esse desgaste político e o fato dele já não conseguir manter a sua força, inclusive junto a quem era seu aliado, dá indicativos que o chavismo e o madurismo estão chegando no seu fim. Agora resta nós sabermos qual será o fim efetivamente que os outros países darão para esse regime. Eu quero aproveitar esse gancho aqui do Acácio, falando sobre esse êxodo venezuelano, porque, segundo a ONU, são quase 8 milhões de venezuelanos refugiados que deixaram o país por causa da péssima qualidade de vida. Muitos vêm para a fronteira aqui do Brasil e entram principalmente ali pelo norte de Roraima. E considerando a situação de efervescência interna vivida pela Venezuela
Eu quero perguntar para o Marco agora se há motivos de preocupação para o governo brasileiro de uma entrada desenfreada de imigrantes por aqui. Olha, risco desse tipo sempre pode ocorrer quando você tem um processo migratório provocado ou por uma guerra, ou por uma guerra civil, ou por uma crise econômica e social muito aguda, né? Mas até agora isso ainda não aconteceu. E tudo vai depender muito de como o processo venezuelano transcorrer, né? Quer dizer, o Brasil tem condições, digamos assim, de administrar a fronteira com a Venezuela e manter um fluxo sob controle, fluxo migratório sob controle. Agora, a gente não sabe se houver uma explosão interna, para onde irão esses venezuelanos que fugirão da tensão interna do país. A fronteira com o Brasil é, em tese, o caminho mais fácil, né? Por uma série de questões, até mesmo pela facilidade com que se receberia, o Brasil receberia os migrantes, como tem feito até hoje. Agora, tudo vai depender muito de como as coisas andarem, de como essa dissolução da força do Maduro, da força junto à opinião pública, junto à sociedade venezuelana, evoluir. Porque disse bem o Acácio, eu concordo com essa visão, Maduro não é Chávez. Maduro tem muitos pontos frágeis, e tanto que hoje o regime dele se sustenta basicamente nos militares, nas Forças Armadas e na capacidade que o regime até hoje teve de manipular e manter sob controle principalmente os tribunais, e, em parte, o Congresso. Mas essa situação não deve durar para sempre, na medida em que as oposições melhorarem a sua organização e conseguirem manter ativa a voz das ruas. Acácio, a impressão que eu tenho é que a situação da Venezuela hoje é tão urgente que não se trata mais de uma questão ideológica, de quem apoia o socialismo, o conservadorismo. O que a população deseja e necessita, no momento, é viver aí um tipo de vida que permita o retorno do crescimento, a restauração do governo e a recuperação da infraestrutura do país. Você tem essa mesma visão? Tenho a mesma visão. A Venezuela vive uma crise humanitária. E uma crise humanitária sob o ponto de vista formal até. Se a gente olha para os índices da ONU e de outros organismos internacionais relacionados a acesso à saúde pública, a acesso à educação e principalmente acesso a um mínimo em termos de alimentação, um mínimo existencial, uma parcela considerável da população venezuelana não tem acesso a isso. E nós dissemos, e vale repetir, a economia da Venezuela, no seu auge, nas décadas de 80 e 90, cresceu com base no petróleo, com base neste recurso natural em específico. Ocorre que, com as sanções, se a gente olha em termos de tempo, a Venezuela já sofre sanções efetivas há mais de uma década. Então, essa infraestrutura já está sucateada. Se hoje o Maduro abrisse mão do poder e nós tivéssemos um novo presidente ou uma nova presidente na Venezuela, o país ainda demoraria pelo menos 5, 6 anos até que essa infraestrutura voltasse a ter as condições necessárias para a extração de uma quantidade de petróleo que imponha uma pujança econômica ao país. Então, essa crise humanitária não é de fácil solução e, principalmente, ela não será solucionada tão breve quanto as pessoas que vivem na Venezuela e a sociedade como um todo esperam. Bom, não temos mais tempo. Para a gente terminar, Marco, quer fazer suas considerações finais? Aí, na sua visão, quais são os possíveis caminhos para a Venezuela daqui para frente? Olha, eu acho que o segredo dessa discussão toda sobre a Venezuela está na capacidade que os teóricos e os políticos tiverem de compreender o modo como as várias transições vão ocorrer. A transição do regime, a transição da Venezuela destroçada para uma Venezuela mais bem resolvida em termos econômicos e sociais, e a transição do ponto de vista ideológico. Porque você mesma falou, Renata, que a questão hoje não é de socialismo ou não
socialismo, ou de esquerda e direita. É humanitária a crise, com certeza, mas ela é também uma crise que está além das estruturas ideológicas que prevaleceram até agora. Do que se trata é da defesa da democracia, porque é em termos democráticos que se conseguirá equacionar corretamente esse problema da crise econômica, esse problema da qualidade de vida dos venezuelanos. E uma saída possível é o aumento da pressão internacional que leve o regime de Maduro a um aumento progressivo do isolamento internacional, o que seguramente terá repercussões dentro do país e será um combustível importante para a definição dessa crise. Tá certo, Marco, Acácio, eu agradeço imensamente a participação de vocês. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Marco Nogueira, ele é sociólogo, e com Acácio Miranda, que é especialista em direito internacional. E você já pode acompanhar essa entrevista lá pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!